Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Peguei meu trem em direção ao Mahaneh Yehud, do Shuk, como eu sempre faço, na sexta-feira, antes do Shabat, e resolvi saltar aqui na Kikardenia. A Kikardenia dá acesso a uma passagem que foi construída em homenagem a um grupo de 23 soldados do Palmar, entre eles Ariel Temes, que desapareceram no ano de 1941. Todos vocês acompanharam recentemente, no dia 8 de junho, a operação que resultou na libertação de 4 reféns israelenses. E vocês que estão atentos aos acontecimentos aqui em Israel tiveram notícia que nós perdemos a vida de Arnon Zamora, um oficial dos comandos de Israel, que acabou falecendo em decorrência dos ferimentos causados durante essa operação. Mas a verdade, meus amigos, é que por toda parte em Israel, e não apenas aqui em Jerusalém, na nossa capital, nós vamos encontrar monumentos erguidos em homenagem àqueles que deram a sua vida pelo nosso povo. E isso não se limita ao período de 76 anos de idade que marca a fundação do Estado moderno de Israel. Ariel Temes, junto com esses outros 22 homens do Palmar, é preciso entender que antes da proclamação de independência de Israel, nós tínhamos 2 exércitos, dois agrupamentos militares, o Haganah e o Palmar, e eles lutavam tenazmente contra a ocupação britânica, naquilo que era chamada da Palestina britânica. Nunca é demais lembrar que nós éramos os palestinos. E assim, nas nossas identidades, constava a nossa condição de palestinos. E o povo judeu lutou contra o período do colonialismo britânico na terra de Israel. E em 1941, esse grupo de homens se dirigiu ao Líbano, a Trípoli, para uma operação de sabotagem em instalações petrolíferas que forneciam combustível ao exército britânico na terra de Israel. E apesar dos inúmeros esforços do governo israelense, nós nunca tivemos conhecimento de que fim levou esse agrupamento. Aqui tem o marco, o nome do Ariel Temes está um pouco coberto. Aqui está o marco que indica essa homenagem que foi feita pela família dele, levando o nome dele. E evidentemente eu quero prestar aqui também a minha homenagem a ele e todos aqueles que ao longo, não de uma história de 76 anos de idade, ou mesmo uma história que é anterior à fundação do Estado de Israel, marcada pela luta dos kibbutzim, pela garantia da presença judaica na terra de Israel, mas uma história, uma luta que envolve mais de 3.500 anos, como vocês bem sabem. Me permitam me aproximar de mais um desses marcos que lembram o heroísmo desse grupo, para poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá, que afinal de contas é o que nos faz nos reunirmos aqui virtualmente nas redes sociais. Como é do conhecimento de todos, o povo judeu vai fazer nesse Shabat a leitura da Parashá Be'aloterá. E a Parashá Be'aloterá, ela registra na sua narrativa, ou seja, a Torá começa a nos contar daqueles episódios que poderíamos qualificar propriamente dito como não tão felizes da história do nosso povo durante a travessia de 40 anos no deserto. Mas Átila, do que você está falando? Eu estou falando dos erros que o nosso povo cometeu durante o período e que permaneceu no deserto. E um desses erros foi queixar-se do man.
O man, como vocês sabem, era o alimento que a Kadosh Baruch Hu enviava diretamente ao povo judeu, vindo dos céus. E ele tinha um sabor total, ou seja, bastava que um judeu, ao receber o man, ao recolher ou da porta de sua tenda ou no campo, isso dependia evidentemente do nível, né, de observância das leis, o quão tzadik ele era. E quando ele mentalizava o sabor de qualquer alimento, o man imediatamente assumia esse sabor. Mas ainda assim, apesar desse ser um alimento perfeito, o nosso povo se queixou, ao ponto de alguns dizerem que sentiam falta dos peixes que os egípcios nos davam. E é bom chamar a atenção para o fato de que esses peixes que nós recebíamos, né, da tirania egípcia, eram peixes estragados. Ainda assim, o nosso povo se queixou do alimento milagroso que caía do céu, um alimento que era nutritivo, um alimento que era bom, que era perfeito, que era saudável, até ao ponto, né, que não havia descarte desse alimento. Nós transitamos durante 40 anos no deserto e não precisávamos de banheiro, mas sobretudo era um alimento que nos era dado sem que nós tivéssemos que fazer absolutamente coisa alguma para recebê-lo, ou seja, o princípio de que nós devemos ganhar o pão com o suor do rosto, né, simplesmente não valeu ao nosso povo durante a nossa permanência no deserto, ou seja, ele vinha automaticamente ao nosso povo. E apesar disso, o povo judeu se une para se queixar junto a Moshe Rabbeinu, que estava cansado de comer o man. E a pergunta evidente que os nossos sábios se fazem é: como isso foi possível? Como é possível que um alimento que era dado como presente pelo Criador diretamente ao povo judeu, como foi possível que nós nos queixássemos? Enquanto o povo, não se trata da queixa deste ou daquele indivíduo, havia uma insatisfação geral, como um alimento perfeito dado por Deus pôde ensejar tamanha insatisfação. Porque veja, eu quero insistir mais uma vez, o alimento era perfeito porque ele não engordava, o alimento era perfeito porque ele era absolutamente nutritivo, a sua absorção era total. Então como é que foi possível? Como nós devemos entender a natureza dessas queixas? E a resposta a essa pergunta, que é amplamente conhecida, mas nem por isso me desobrigo a voltar a falar sobre esse tema. Por quê? Porque a lição que eu pretendo compartilhar com vocês agora, ela vai ser muito importante ser aplicada em nossas vidas. E a resposta, meus amigos, é que o man, ele descia dos céus, ele era dado automaticamente ao nosso povo sem nenhum esforço, mas isso não significa que ele não viesse com um desafio. E aí você do outro lado da câmera vai me perguntar: mas Átila, que desafio era esse? O desafio consiste no fato de que ele não era entregue mensalmente. Veja, você trabalha, quase todos nós recebemos salários mensais e com esses recursos você vai ao mercado e você compra. Claro que cada família tem o seu costume, o seu hábito, mas é muito comum que as pessoas façam compras mensais, elas enchem os seus armários, a sua geladeira, o seu freezer, o seu estoque, e nós ficamos relativamente tranquilos nos 30 dias seguintes, né? É claro que cada um de nós está sempre preocupado em garantir o seu sustento, mas quando nós fazemos compras mensais, nós sabemos que pelo menos temos, a grosso modo, 30 dias para nos preocupar com o que vamos comer depois que as nossas despensas estiverem vazias. Só que essa lógica não funcionava quando se tratava do man. Por quê? Porque ele caía diariamente. E a quantidade que o Criador enviava a cada um de nós era exatamente a necessária para aquele dia. Não era possível guardar, não era possível estocar esse alimento para o dia seguinte, porque ele estragava. E na sexta-feira, nós recebemos porção dupla, por isso que nós, no Kiddush de Shabbat, utilizamos 2 halotes, nós recebemos uma porção dupla, porque evidentemente o man não caía durante o Shabbat. Ora, portanto, cada judeu no deserto, em algum momento, pelo menos uma boa parte do nosso povo, se perguntava: o que nós vamos comer amanhã?
o que nós vamos comer no dia seguinte. Ou seja, muitos judeus não foram capazes de compreender, de ter um entendimento de que o nosso futuro, o nosso sustento, a nossa segurança, tudo que diz respeito ao período de permanência ao nosso povo, né, por 40 anos no deserto, estava nas mãos de Hashem. Amanhã, Hashem vai te enviar de novo. E você precisa ter enorme emuná, enorme fé, né, de que no dia seguinte, assim como no dia anterior, você vai receber aquilo que é necessário para prover o seu sustento. Com certeza agora vocês começaram a entender os dilemas que o nosso povo estava vivendo no deserto. Esse é um desafio que não parece aparentemente, mas é um grande desafio de suportar. Se coloque no lugar do povo judeu, né? Pense que nesse momento a tua geladeira está vazia e você está desempregado, ou você depende da ajuda de terceiros e você não tem a garantia, a estabilidade, a segurança de que você vai ter e a sua família o que comer no dia seguinte. Mas a verdade é que Hashem garantiu a subsistência do povo judeu, e não só o alimento, mas sobretudo a segurança, na medida em que o nosso acampamento estava protegido dos nossos inimigos, na medida em que nem mesmo, né, nós fomos obrigados a andar sobre pedras, o terreno foi todo aplainado para que as tribos de Israel pudessem caminhar e não existissem escorpiões, não existissem cobras, nós estávamos completamente protegidos. Mas a verdade é que a maioria de nós, apesar de uma garantia extraordinária como essa, preferia que o Criador oferecesse uma estabilidade mais de longo prazo. Eu não quero me preocupar agora com o que eu vou comer amanhã, né? E é isso que acontece quando nós enchemos as nossas despensas. Nós adquirimos a ilusão, eu preciso chamar a atenção para o fato de que isso é uma ilusão. Nós precisamos, né, nós seres humanos, precisamos sentir a sensação, a falsa sensação de segurança e estabilidade. E o Criador não ofereceu essa estabilidade ao nosso povo, pelo menos não da forma como nós desejávamos. Ou seja, quando eu chamei atenção para o fato de que é necessário uma enorme emuná, uma enorme fé para viver dessa forma, significa que eu não devo me preocupar com o que eu vou comer amanhã. Essa pergunta, esse questionamento, essa dúvida, essa insegurança denota a ausência de emuná completa em Akadosh Baruch Hu. E nossos sábios nos ensinam que todo aquele que tem o que comer hoje se pergunta o que vai poder comer amanhã, é um indivíduo de pouca fé. Para um povo como o nosso, com a nossa missão, com a nossa responsabilidade, é inaceitável. Isso pode parecer para muitos de vocês algo muito distante. Ok, Átila, mas isso foi um pequeno período da história do povo judeu, 40 anos no deserto. Vejam, a dificuldade, né, de superar essa prisão mental que nos obriga o tempo todo a ficar pensando como nós vamos garantir a nossa subsistência e o que vamos comer amanhã, não é algo do passado, é algo que faz parte do nosso cotidiano. Eu vivo em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que tem uma forte presença religiosa. Nós temos dezenas, talvez centenas de milhares de famílias religiosas. E nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, ganha o suficiente para sustentar as suas numerosas famílias. A gente está falando de casais com 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos. Eu estudo num college, sou orientado por 3 rabinos e cada um deles tem mais de 10 filhos. Não há salário, ou quase nunca há salário, que sustente uma família tão numerosa. E uma das coisas que eu me questionava quando iniciei meu processo de techuvá, meu processo de aproximação do Criador através do estudo da Torá, é como essas famílias conseguem se sustentar. E toda vez que eu perguntava um ao outro, como você faz para pagar a conta de energia elétrica? Imagina 12 pessoas todo dia tomando banho e tem ar-condicionado ou tem aquecedor no inverno e todo o resto necessário, comida, alimentação, as roupas, enfim, o aluguel e etc. E a resposta, indiferentemente
da pessoa que eu questionasse era sempre a mesma. É preciso ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir viver dessa forma. Isso significa que a ideia de tranquilidade, a crença numa garantia que esteja fora, né, dos milagres oferecidos a Hashem para cada um de nós, nos tira a possibilidade de obter essa paz, né? A paz daqueles que podem colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir sabendo que aquele mesmo Criador que garantiu que eu tivesse o que comer hoje é o que vai garantir que eu tenho o que comer amanhã. E não só o que comer, mas onde dormir, onde me abrigar. Vejam, a gente acabou de passar e estamos vivendo por um desastre ambiental sem precedentes no Rio Grande do Sul. Milhares, talvez milhões, eu não sei dizer ao certo, de pessoas que lutaram toda uma vida para acumular riqueza. E quando me refiro a riqueza, não me refiro a riquezas multimilionárias, mas até mesmo a construção de uma casa simples, né, de uma pequena fazenda, perderam tudo. Ao longo dos anos eles trabalharam e amealharam aquilo que eles imaginavam que seria a fonte de sua subsistência para o resto de suas vidas, alguns até acreditando que transfeririam essa propriedade aos seus herdeiros. E de uma hora para outra, tudo foi perdido. Percebem? Né? Muitas pessoas me perguntam, Átila, qual é o significado disso tudo? Eu não posso dizer ao certo, mas posso dizer, por exemplo, que aqui está uma das lições sobre as quais nós devemos refletir. O que se exige nesse momento, né, dos gaúchos, o que se exige nesse momento de todos aqueles povos que passam por situações, pode ser chuvas, enchentes, podem ser terremotos, nós podemos perder tudo aquilo que construímos ao longo da nossa vida no estalar de dedos, porque quem governa o mundo e controla todas as coisas é Hashem. Portanto, a segurança é uma ilusão. Só a crença, só a fé no Criador é que pode fazer desaparecer do âmbito das nossas mentes a incerteza que é própria da nossa condição humana. De modo que nós podemos dizer sim, que o desafio do Man, que foi lançado ao nosso povo durante o período do deserto, ele é mais real do que nunca. Ele é vívido para milhões de pessoas no mundo todo. Ele também é um desafio para a nossa geração. Não apenas para as gerações do passado, mas agora mesmo para a nossa geração. E é claro que ao refletir sobre todas essas questões, nós devemos, né, fazer um esforço, né, para cotejar a forma como nós lidamos com essas questões, ou seja, a forma como conduzimos as nossas vidas, tendo em mente isso, que a única garantia de segurança possível é se agarrar em Hashem. O que vai acontecer comigo amanhã? Não faça essa pergunta. Átila, você está preconizando o quê? Que eu fique em casa orando, esperando que o meu sustento venha sem nenhum esforço? É claro que não. O judaísmo jamais preconizaria tal absurdo. Nós devemos fazer a nossa luta, nós devemos fazer a nossa parte, o melhor de nós, para garantir segurança a nós e as nossas famílias. Mas jamais deixar de esquecer que tudo aquilo que você ganha vem de uma única fonte, Hashem, e não do seu esforço, e não da sua inteligência, não da sua capacidade, do seu gênio brilhante. Isso é uma tolice, isso é o que faz com que o indivíduo se afaste de Akadosh Baruch Hu. Nós devemos ser gratos todos os dias por tudo aquilo que nos chega e não ficar pensando no que vamos comer amanhã ou na próxima semana. Meus amigos, assim como o povo judeu não podia entrar na terra prometida sem ter esse nível de emuná, ou seja, acreditar que a única segurança possível, que a única garantia real que nós temos é a nossa fé no Criador, você também e eu também, cada um de vocês que me ouvem devem se lembrar que também não vão entrar na Terra Prometida, ou seja, que não vão realizar, né, o seu propósito existencial nesse planeta, nessa geração, sem se agarrar firmemente no Criador. Esse entendimento
É o que eu busco oferecer a vocês. Esse é o meu presente para vocês nessa manhã. Na verdade, é o presente da Torá. Quem dá tudo é Hashem, não é você. Não são outros. Nós não podemos depender dos outros para obter as garantias que nós tanto desejamos, e nós devemos acreditar que Ele nos cuida, e nos cuida a cada dia, nos cuida a cada segundo. E quando eu me refiro a esse cuidado, eu não me refiro apenas à comida na mesa, eu me refiro ao fato de você atravessar a rua e você não ser atropelado. Eu me refiro ao fato de você ter um emprego, de você ter uma família, e que os membros dessa família estejam em segurança. Nesse momento em que atravessamos 2 guerras ferozes na terra de Israel e já perdemos 662 soldados. Como vocês pensam que as famílias dos soldados de Israel se sentem nesse momento? Onde eles vão se agarrar? Na fé. Não existe outro caminho para nós buscarmos proteção. Tudo aquilo que nós necessitamos, desde o que vamos comer até a garantia das nossas vidas, só pode vir de uma mesma fonte. Porque Ele, Hashem, que enche as despensas, né, da nossa casa, que enche os nossos congeladores, que enche os nossos freezers, de modo que é Ele que enche as nossas barrigas. Mas nós devemos ter esse nível de emuná. Ou seja, devemos acreditar, eu diria até mais do que acreditar, ter a certeza e aspirar. Essa é uma aspiração de chegar a esse nível de emuná, que faz com que você possa se alegrar, que faz com que você possa se tranquilizar, mesmo quando aparentemente você não esteja vivendo a melhor das situações. E eu devo dizer a vocês que essas famílias a que eu me referi antes, religiosas em Israel, que têm muitos filhos e que, de um ponto de vista formal, vivem num estado de relativa pobreza, você não vê tristeza, você vê alegria. Quanta alegria existe nesses lares, mesmo quando eles são bastante humildes. Mas essa alegria, esse encantamento com a vida, não é fruto da alienação, como alguns vão tentar dizer a vocês. São pessoas fanáticas. Infelizmente, esse discurso muitas vezes parte até mesmo de outros judeus que vivem na terra de Israel. Não é nada disso. Que nível de zerut, que nível de emuná pode ter uma pessoa que sabe que aquele mesmo Criador que alimentou ela hoje vai alimentar ela amanhã? Que aquele mesmo Criador que se preocupou comigo hoje vai se preocupar comigo amanhã. E é isso que eu desejo a todos vocês, esse entendimento, essa certeza, essa emuná, meus amigos. Shabbat Shalom.